Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Queremos agradecer a presença de todos, dizia eu mais uma vez, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. É tudo mais, é por isso que chama TV Mais. Nesta nova apresentação, ela leva o espantoso número, por incrível que pareça, de 2.398. Todo mundo já sabe que no último dia 11 dia 1º de abril, bem no dia da mentira, a gente completou 11 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso nisso, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que tanto participam do nosso programa. Não vou falar também que no comecinho era mais por telefone, mas agora é tudo pelo portal. Gente, é só teclar www.tvmaisabc.com.br, conforme está aqui na tela, ó. Cuidado com esse mais aqui. Se você colocar o símbolo matemático mais, não chega. Toda semana eu encontro pessoas que me falam: eu mandei lá, você não respondeu, você não fez o... Eu falo, mas que endereço você usou? É www.tv, eu pus o mais, pronto, errou. É mais por extenso, M-A-I-S. Ficando desta forma, www.tvmaisabc, tudo grudadinho.com.br. Participe do nosso programa, você vai abrir esta página principal aí, que é a da televisão, tem toda a nossa grade de programação, um programa melhor que o outro. No caso, o Show Mais, você clicando no ícone Show Mais, na logomarca Show Mais, aí vai abrir a nossa página principal, a nossa front page, e logo à esquerda você vai ver um playlist com todos os programas, já de anos. Você, ao clicar, assiste, você pode procurar pelo título, pelo tema, logicamente, pelos convidados, você assiste o programa na íntegra, ao vivo, de qualquer parte do planeta Terra. E sempre é bom citar, gente, nós temos telespectador até em Ushuaia, na Patagônia, Argentina, que praticamente, eu não vou dizer todo dia, mas olha, no mínimo uma vez por semana eles mandam um e-mail para cá. E agora, mais recentemente, deve ser familiar desta família que mora em Ushuaia, também lá de Monte Calafate, que também é na Patagônia Argentina com a chilena. Então a gente manda sempre um forte abraço para eles. Lá é muito frio, escurece muito cedo, e lá eles já ficam reunidos lá com aquela pinguinzada, lá é pinguim que não acaba mais, e eles ficam assistindo o nosso programa. Rapidamente eu quero só checar com a nossa equipe operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo já o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Eu checo com eles se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar. Senão nada acontece. Sim ou não? Sim! Belezura, não precisa exagerar. Então, atenção, equipe operacional. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para a decolagem imediata. Peca no VU aí, Jimmy. O tema desta noite é saúde preventiva. Lá em cima, lá em cima, cara. E para esse tema que nós podemos até considerar de utilidade pública, tal a importância do tema, nós estamos recebendo com muito prazer para o tema, repito, saúde preventiva, Show Mais número 2398, que sirva como claquete essa abertura, o Ricardo Matsumoto. Watsumoto, né? Matsumoto, palmas para ele, responsável pelo tratamento de operações de rede credenciada da Previse Saúde. Obrigado,
Ricardo, por ter vindo. É um prazer estar aqui com você. Prazer Obrigado, é todo viu? nosso. Muitíssimo obrigado. E estamos recebendo também do marketing e vendas da Previse Saúde, o senhor Carlos Martins. Palmas para o Carlos Martins. Obrigado, Arruda. Obrigado, viu? Prazer estar aqui com Prazer vocês. é todo nosso. Ricardo, o que seria, vamos fazer desse programa, conforme eu disse que pode ser considerado de utilidade pública, bastante didático, não é? Para a gente aprender. Eu sempre faço às vezes aqui, eu estava conversando com os senhores do nosso telespectador, que é duro você estar em casa, você quer que o entrevistador faça a pergunta X, ele não faz, acaba a entrevista e ele não fez. Sim. O que seria a saúde preventiva? É o foco dos países mais desenvolvidos, né? É não ficar doente. Exatamente. Prevenir é melhor que remediar. Mas não né? resta a menor dúvida. No Japão, historicamente, existem milhares de pessoas que vivem mais de 100 anos. No Brasil, quando uma pessoa passa de 100 anos, vira notícia aqui já, né? Lá, desde criança, todo mundo, toda a população já tem esse hábito, desde a alimentação, das atividades físicas e até a parte médica, fazer essa prevenção em saúde. É isso que dá longevidade e ter qualidade de vida. Né? É isso que a gente tenta trazer para o Brasil. Agora, você é brasileiro. Sim, eu sou brasileiro. Você é Nisei? Nisei. É Nisei. Então, você tem de tomar cuidado com a alimentação também. Sim. Não é? Agora, qual seria o segredo? A gente nota, né, que os orientais, no geral, comem bastante peixe, muito peixe, Sim. não é? Estaria nessa linha de raciocínio de alimentação, o arroz parece que não tem nada muito especial. Ele não tem, na verdade, a gordura, né? Ele não tem nada. Não tem nada, tá não certo. Não tem o azeite, não tem o óleo, não tem nada. Então já parte daí. Mas o principal é fazer a prevenção. Porque quando a gente vai viajar, não é, Arruda? A gente vai lá e pede para dar uma calibrada do pneu, olha tudo para pegar a estrada. Na nossa vida, a maioria dos brasileiros não tem esse hábito. Ele nasce, só vai no médico quando fica doente, quando ele começa a sentir uma dor, quando tem algum problema, um mal-estar, mas dificilmente ele tem o hábito de ir no dentista para fazer um check-up, de as mulheres irem no ginecologista, um homem ir no urologista. Isso não é cultura ainda no Brasil. As mulheres ainda vão mais um pouquinho. Agora o homem é um relaxo total. Eu sempre digo aqui, Ricardo e Carlos, não é? A gente pode, vez por outra, pegar em flagrante uma mulher telefonando para uma amiga: alô, Sueli, olha, amanhã vai se fazer exame da mama na unidade tal de saúde, que tal a gente irmos juntas, depois nós vamos ao shopping, né? Aliás, está passando um filme espetacular, podemos assistir juntas, depois a gente toma um chá das 5 e tudo bem, fazemos disso um passeio. Você já viu um homem telefonar para um amigo para marcar para o outro dia fazer um exame da próstata? Não. Ah, mas não tem, mas não vai nunca, não vai nem morto. Não vai mesmo. Não vai nem morto. Mas isso aí já é um exagero também. Acho que nem no Japão isso acontece, né? Um japonês chama outro para ir para fazer exame de próstata junto, isso não existe, né? Ué, tá vendo? Mas é preconceito. Ninguém, não falei fazer exame um no outro, nem nada disso. Juntos até o consultório, depois cada um é consultado. Mas não faz. Não faz. Não faz. Depois de jogar uma bocha, não é? Jogar um xadrez, né? É interessante isso, né? O que nós estamos tentando implantar através da empresa agora é mudar a cultura do brasileiro, ter esse hábito de frequentemente ir em todos os especialistas para fazer essa prevenção, fazer alguns exames preventivos. Já se descobriu um câncer logo no início, isso é tratável, diferente de quando esse câncer começa a tomar volume, causar até dor, já está todo tomado, vira uma metástase gigante. Então no início dá para tratar vários tipos de procedimento. Uma artéria, quando começa a entupir também, já dá para começar a fazer um tratamento antes de ter um infarto, antes de ter um derrame. Essa é a ideia da prevenção. Claro. Claro. Né? E com isso a pessoa vive mais sem sequela. Uma pessoa que tem derrame e depois vai ser tratado, ele provavelmente vai morrer ou vai ficar... Uma cama hospitalar é um taxímetro ligado. É. Tá ligado e ó, não é? Com a bandeirada bem alta. Ô Carlos, e como se fazer marketing, né, de uma coisa tão importante, né? Quer dizer, ainda tem de ter o cuidado para poder passar para as pessoas a importância de todos esses exames, não é? De toda essa parte preventiva que tem de se ter. É verdade, e mais do que isso, talvez em comunicação, uma das tarefas mais difíceis que existem é a de você mudar o hábito de uma pessoa. Então, quando uma cultura ela estabelece um determinado comportamento,
Toda vez que você precisa alterar esse comportamento, é uma das tarefas que o marketing tem mais dificuldade, porque ela demanda tempo. E aí alguns recursos, obviamente, você tem como utilizar para ajudar nisso. Então o que a gente tem feito é o seguinte, e o produto foi desenhado dessa forma, é que ele seja uma das alternativas de saúde mais baratas. De que forma? Quando você pega, ainda mais num período como esse que o país está vivendo, né, a questão da inflação, dos custos muito altos, da dificuldade que as famílias brasileiras têm, né, hoje estão tendo, na verdade, em pagar suas contas, quando você fala que você tem uma forma de cuidar da saúde em que você desonera o seu bolso e leva a essas pessoas o acesso a uma infinidade de serviços médicos, independente de quer que seja ele um jovem, um adulto de meia idade ou mesmo um adulto de terceira idade, tá? Você chama a atenção dessa pessoa. Então o que a gente está tentando fazer é exatamente isso, através do gancho de um bom preço, de um preço justo, tá? Para cuidar da saúde, que as pessoas reflitam e descubram que ter esse raciocínio, essa atitude preventiva em relação à sua saúde, mais do que uma decisão inteligente, pode ser também uma decisão boa para o seu bolso. É isso que agora, a gente tem tentado fazer. A Previse é um seguro-saúde, é isso? A Previse Saúde? Não, ou não absolutamente não. É um serviço alternativo à saúde que existe hoje no país. Então você tem o grupo dos planos e dos seguros de saúde, e você tem os serviços de saúde públicos. Nós somos uma alternativa a esse segmento. Tá? A ambos os segmentos? A ambos os segmentos. Interessante. Exatamente. Isso, interessante. A gente acredita que sim, a gente acha que vai conseguir, com o passar do tempo, mobilizar o brasileiro no sentido de transformar um pouquinho esse raciocínio então, que nós temos. Então, se eu não quero procurar a saúde pública, que a gente sabe como é que ela anda, não é? E não tem um seguro-saúde, por exemplo, eu posso ficar só com essa alternativa? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente faz é o seguinte, o serviço que a gente está lançando, ele pode tanto ser utilizado separadamente, ou seja, unitariamente ou individualmente, quanto você pode fazer uma administração conjunta, tá, da saúde da sua família. Então o que eu quero dizer com isso para quem tem pessoas que já se utilizam do seu seguro-saúde tradicionalmente, tá, você pode ter esse nosso serviço como uma alternativa para o seu dia a dia, adicional. O seguro, como o próprio nome diz, ele te dá a tranquilidade de um serviço garantido, que você torce para não usar, é sempre assim, somos todos assim, você paga um seguro esperando não ter que usá-lo, né? E você tem o serviço de saúde preventiva, que ele vai fazer a manutenção diária e constante da sua saúde. Entendi. E um detalhe interessante, quando a gente fala de saúde, você tende a pensar única e exclusivamente dos sistemas, das especialidades tradicionais. O que eu quero dizer com isso? O cardiologista, para quem tem mais de 40 anos, o proctologista também, ou no caso das mulheres, né, outras especialidades, mas existe também o ginecologista, o urologista. Existe também a odontologia, que também é importante. Então a gente transformou, a gente fez um plano que ele pudesse oferecer a solução completa. Então, ou seja, somos um dos poucos serviços de saúde nesse país que você não tem só as especialidades clássicas, mas você coloca tudo dentro de um pacote único. Aliás, a odontologia que você citou, o Carlos, desculpe interrompê-lo, absolutamente, é altamente preventiva, porque tudo começa pela boca. Exatamente. E seguindo a esteira dos nossos sábios filósofos orientais, não é? Nós devemos mastigar tantas vezes quantas necessárias para que possamos beber os sólidos e mastigar os líquidos. Por que isso? Porque o sólido, por mais sólido que seja, nós vamos mastigar 70, 80, 90 vezes, ele vai se liquefazer, aí sim você vai engolir. E o líquido, por mais líquido que seja, você vai tomá-lo com parcimônia. Também faz mal também, você pegar e virar tudo. Então, devemos seguir essas filosofias orientais. A mastigação do oriental, ela é calma, ela é tranquila, não é? Nós não podemos ter essas raízes. Brasileiro é assim também, né? Italiano, espanhol. Põe a comida na mesa, começa a discussão.
mas come, pronto, você fica nervoso, né? Não pode, é importante isso também, é preventivo, não é? Com certeza é preventivo, né? Faz parte da cultura mesmo, isso é importante mesmo, né? Os orientais comem quietinhos. Depende, né? Muito pelo contrário, eu acho que eles fazem até mais barulho que os ocidentais. É? Fazem. Quem faz mais barulho? O oriental. Você já viu um oriental comendo macarrão? Assim? Isso, Não. dá uma Barulho puxada. assim pode, não pode brigar, discutir. E nessa esteira também, o Matsumoto, o importante é a qualidade dos produtos que você ingere. Sim, Não é? sim. Aqui nós temos várias bandeiras. Essa da mastigação é uma. Também são 11 anos de programa. Nós temos também a questão da circunferência abdominal, que é um fator de risco impressionante. Nós temos a campanha dos 4 pós brancos contra o sal, o açúcar, a farinha e a cocaína. A farinha de trigo e a cocaína. Nós temos uma das bandeiras. O que é a bandeira do Show Mais? É constantemente fazer o que eu estou fazendo agora. Ir relembrando o telespectador da importância dessa metodologia. Uma delas também, uma das mais importantes, aí o oriental também, ele peca um pouquinho naquela... nós somos contra a fritura de Sim. todas as espécies. A nossa telespectadora, que nos acompanha há mais de uma década, já pegou a frigideira, já lavou bem a frigideira, foi numa loja de R$ 1,99, comprou um belo adesivo, recortou, adesivou a frigideira e pendurou como enfeite na cozinha para ela lembrar diariamente, ela e a família, da importância de não ingerir nada frito. Mas as coisas fritas ficam mais gostosas. Claro que fica. Eu não vou contra isso. E Darcy, me permita complementar o que você está dizendo. Os 4 princípios básicos da saúde preventiva, e o Ricardo aqui, que é craque nisso, ele sabe muito bem, não é só... Deixa eu só te cortar um pouquinho. Claro. Me dá a manchete do que você vai dizer. Vou falar como funciona, quais são os 4 princípios da saúde preventiva no mundo. Os 4 princípios da saúde preventiva no mundo. Eu, se fosse você, não perderia essa. Porque é muito importante, gente. Pelo amor de Deus, vamos com calma. Não pode. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E não se esqueçam, nós temos um grande patrocinador, o Concur, que está com a gente desde o primeiro programa há mais de 11 anos. Nós temos a Égide, olha que palavra bonita, a Égide comercial da LL Presentes, da Rua Laura 740, Vila Bastos, em Santo André. Gente, não tem para ninguém. Olha só a fachada da loja. Tem mais de meio quilômetro, tudo de vidro temperado. Aliás, eu sempre falo, a loja como um todo é uma vitrine. A loja como um todo é um showcase. Lá dentro, então, centenas e centenas de artigos. Existem as consultoras da LL. Eu sempre falo, não dê uma passadinha na L. Não é assim não, na LL. Vai lá fazer uma visita com tempo, aproveita, toma um cafezinho, um chazinho e olhe, vocês são detalhistas, as mulheres já nasceram assim, mas olhe com mais detalhe ainda cada artigo que vocês vão ter certeza absoluta do que eu estou falando. Quer conhecer rapidamente agora alguns artigos da LL? Então me dê sua mão, vamos adentrar na loja, cuidado com o degrau, venha comigo. Olha, agende aí, procure um papel, uma caneta, um lápis, LL Presentes. Fica na Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. E é gostoso passear lá, é gostoso ver os artigos. De repente você não quer uma caneca preta, você quer uma caneca azul. De repente, e tem também, você não quer com asa, você quer sem asa. E existem senhoras que querem com 2 asinhas. Enfim, a LL, ela se preocupa com esses detalhes. Ela tem todos os artigos que você precisa. LL, Rua Laura 740, Vila Bastos, Santo André.
Pronto, voltamos de imediato com Ricardo Matsumoto, responsável pelo Departamento de Operações e Rede Credenciada da Previse Saúde, e o senhor Carlos Martins, Marketing e Vendas da Previse Saúde, que ficou pendente no finalzinho do primeiro bloco. Exatamente, ele vai falar agora. Presta atenção, o que é a Previse e quais são esses elementos básicos, não é, da Previse? Por favor, Carlos. Na verdade é assim, quais são os 4 pilares da saúde preventiva como conceito? Ela se baseia, ponto número 1, na qualidade da alimentação. Número 2, a qualidade do sono de cada pessoa. Número 3, exercícios regulares. E o número 4, que é onde atuamos mais fortemente, no acompanhamento regular da saúde. Então, assim, aquilo que a gente havia já dito e falado, mesmo que indiretamente, sem ter esses 4 conceitos em mente, é aquilo que você estava dizendo, né, Darcio? A questão da alimentação, a história do peixe para o japonês como um dos elementos prioritários ou principais, tirar a fritura cada vez que possível. E essas orientações eu recebo na Previse também? Claro que sim. Você encontra isso e a nossa expectativa é que a gente consiga, com o tempo, fazer com que a gente estimule a família brasileira a adotar isto. Agora, eu vou ser atendido por médicos e especialistas? Como é que funciona? Essa infraestrutura que até agora eu não entendi. Sim, na verdade o que acontece? A partir do momento que você se associa à Previse, você tem toda uma central de atendimento e aí já do serviço em particular. Lá você encontra gente treinada, capacitada e conhecedora do assunto para orientar o associado Previse, não apenas com relação à rede credenciada, mas como ele deve agir. Então, ou seja, a forma como ele utiliza o serviço, ajudá-lo a agendar as consultas. É como se você tivesse uma secretária, um assistente, tá, ao seu lado o tempo inteiro para te ajudar na condução do gerenciamento da sua saúde. Então eu não posso, devo evitar e não precisa ir à Previse se eu estiver doente, não é isso? Absolutamente. Você precisa só passar a mão no telefone, ligar para a central de atendimento, que a gente faz ao contrário. Tudo que você precisa, na verdade, a gente faz para você. Então, vamos citar um exemplo clássico de uma pessoa que quer fazer um check-up neste ano corrente de 2015. Ela tem simplesmente que telefonar para a central de atendimento, que já tem no seu cadastro o endereço. Mas a primeira coisa que vocês vão perguntar, desculpe, eu vou interromper, claro, senão eu esqueço. Vocês vão me perguntar, mas qual é o seu plano de saúde? É isso? Não, absolutamente. Não, também não. Não, na verdade a gente fez um serviço para facilitar a vida de todos, ou seja, não existe carência, não existe a burocracia dos seguros e dos planos de saúde que hoje estão no mercado. E não existe diferença de preço. O que acontece com isso? Tanto faz a pessoa, o nosso associado ser uma criança ou ser um cidadão com 100 anos de idade, o preço que ele paga é absolutamente o mesmo, tá? Então, ou seja, você tem acesso ao serviço de maneira igual e absoluta. Então a gente não tem diversos planos, um mais sofisticado, um mais barato. Não, a gente tem um plano único, tá, que atende a toda a família brasileira e, como eu falei no início, que seja o preço mais baixo possível, para que você não tenha, além disso, onerado o seu bolso. Então, eu insisto nas perguntas para ficar bem claro. Então, eu vou ter um corpo médico, um corpo clínico que vai me atender? Sim, e mais do que isso, você tem, antes de chegar a esse corpo clínico, você tem uma central de atendimento com gente que vai te auxiliar e te direcionar para o corpo clínico adequado e correto, para que você seja atendido pelo especialista. Tá. Então essa central é uma central de despacho, digamos assim. Vocês vão me orientar. Exatamente. Te orientar, agendar e depois de agendado te enviar por e-mail ou por SMS ou no seu telefone com todos os dados, com qual especialista você vai falar, aonde fica o endereço, que horário você deve estar lá, absolutamente. E essa central, Carlos, eu não preciso ir lá, é por telefone? Por telefone. Quem mora na região aqui, que nós somos um canal regional, não é? Existem postos aqui Então, não são postos. Na verdade, assim, toda a rede médica existente e credenciada, a Previse, ela está apta a atender o cidadão do ABC.
Na verdade, Darcio, são mais de 13 mil médicos credenciados. 13 mil? 13 mil, é uma das maiores redes credenciadas do Brasil. Médicos particulares, professores, doutores de universidade que dão aula de medicina. Médicos, você vai ligar para a central, pedir uma ginecologista, a mulher vai ligar para pedir uma ginecologista, quer fazer o acompanhamento dela anual, as meninas vão encontrar um melhor profissional perto da casa dela e agendar para ela e retornar para o cliente. Quer dizer que se eu ligar e falar assim, olha, eu levanto com uma dor no corpo, me dói o corpo todo, eu levanto mais cansado, supostamente, não é o meu caso, estou mais cansado quando eu levanto de manhã do que quando eu deitei. Ah, senhor Darcio, o senhor precisa ir no geriatra, marca aí, por favor, doutor fulano de tal. O senhor mora onde? Ela vai perguntar. Ela já sabe, na verdade. Ela já sabe, já está tudo na tela lá. Ela sabe onde você mora. E ela já marca, e quando for para o médico, ele já vai, normalmente no Brasil, já é praxe pedir um monte de exames. Já é só ligar para a central de novo, eu fui no doutor e ele pediu para fazer isso de exame. Aonde eu vou? Ela vai marcar também nos melhores laboratórios, os principais e maiores... tudo pago isso aí, com as mensalidades, ou não? É uma taxa anual e com essa taxa anual o associado ele recebe um cartão. E com esse cartão ele tem acesso a esses 13 mil médicos com o cartão, e vai pagar só os custos mínimos. Os mesmos valores que os convênios médicos pagam para o médico, o nosso associado paga à vista para ele. Tá. Então vamos supor, a consulta é dos R$200, 200, tudo 500, supostamente. R$800 no particular, vai pagar em torno de R$60 essa consulta. Isso que eu ia falar, eu vou pagar uns 60. Um eletrocardiograma aqui no particular custa R$60, R$70 nos melhores laboratórios. Com o cartão da Previse vai pagar R$16 mais ou menos. Um exame de colesterol total, em vez de pagar R$20, R$30, vai pagar R$3,50 em média. E se eu precisar de uma cirurgia? O sistema é preventivo, Darcy. Ele atende mais para consulta e exame mesmo. Mas existem cirurgias que sejam planejadas que entram no mesmo sistema. Mas como ele falou, ele não foi projetado para entregar isto da mesma eficiência com que ele faz as consultas. Ele existe para evitar que eu vá à cirurgia, que eu necessite de uma cirurgia. Isso. É isso mesmo. Existem, mas são cirurgias eletivas. Por exemplo, cirurgia plástica estética. As pessoas que hoje está na moda no Brasil, as mulheres querem fazer a cirurgia plástica, o homem também hoje em dia quer fazer cirurgia plástica estética, ou vai no particular ou não vai, porque o SUS não atende para fazer esse tipo de procedimento e os convênios médicos não dão acesso a esse tipo de processo. Pela Previse é possível. Uma cirurgia que a pessoa ia gastar muito mais caro vai pagar pouco pela Previse. Vai pagar o quê? 60%, 50%? 40%, 50%, 60%, depende do especialista, depende do bairro. Mas é em torno disso para caso de cirurgia plástica estética. Então, ratifico a pergunta. Só que na nossa região, então, existem vários médicos das mais variadas especialidades também. A Grande São Paulo é a área que a gente tem a maior cobertura. Então, isso que o Ricardo falou, dos 13 mil recursos disponíveis, tá, cobrem de forma integral a Grande São Paulo. E esses médicos geralmente estão em seus consultórios particulares ou estão atendendo em grandes hospitais, clínicas? Nos dois casos, né? Nos dois casos. Nos dois casos. A grande maioria eles atendem no consultório particular. Então o sistema ele é bem simples. Com essa taxa anual, a família ou a pessoa recebe um cartão. Com esse cartão ela já tem o número da central, liga para falar que quer passar por determinado procedimento. Não precisa pedir autorização. Simplesmente vai lá, usa e paga o valor mínimo. E existem várias empresas que pululam na mesma área que os senhores? Sim, o nosso grupo ele já atua há 38 anos no Brasil. Isso que eu ia perguntar, era essa a questão também. Há quanto tempo os senhores estão no mercado? Há 38 anos no Brasil. Há 38 anos. Fomos a pioneira nesse sistema preventivo aqui no Brasil. No Japão chama Kokumin Kenkoruken. Quase todo o sistema japonês funciona. Excuse me, diria Barack Obama, como é que chama? Kokumin Kenkoruken. Esse é o sistema japonês. Agora você guardou, né? Nada para não... Kokomi que era com vonga. Quase isso daí. E é assim que funciona. E a gente já está atuando nisso já há 38 anos. E o que quer dizer isso daí, exatamente? O sistema público de saúde. Né? Que o público lá, qualquer lugar que a pessoa vá, ela paga, só que paga o valor mínimo. Não precisa pagar o valor particular, que é o valor justo. Lá não faz sentido pagar todo mês pela saúde, sendo que a gente não usa médico todo mês. É diferente a gente comprar uma cadeira e falar, eu vou ter que pagar todo mês uma cadeira. Não faz sentido lá. Aqui no Brasil colou a ideia do plano de saúde, tem que pagar todo mês
um plano de saúde e quando eu preciso, eu tenho que pedir autorização. E eu só posso usar para sentar, eu não posso ficar em pé nela, porque tem as exclusões, tem as carências. Mas Mas uma coisa importante, Darcio, me permite só À vontade. interferir, é o seguinte, é claro que o seguro-saúde, quando ele formou este princípio que o Ricardo estava mencionando, quer dizer, ele chegou a este desenho, não foi por acaso, né? Ele fez todos os estudos, etc. Então, assim, como é seguro, você tem outras coisas que interferem na formulação do preço, né? Então, ou seja, o que a gente fez foi justamente partir para um outro segmento onde foi possível fazer absolutamente o raciocínio que o Ricardo mencionou, o de você ser simples até na formulação do preço, para que isso fosse entendido para o cidadão e ele soubesse absolutamente, com a maior transparência possível, quanto ele está pagando e por qual serviço. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo mesmo, né? Aliás, estou fazendo várias que é para explicar bem explicadinho. Qual é a vantagem dessa rede credenciada em relação aos senhores? Volume. Né? Dizem que os médicos não têm tempo nem para fazer xixi. Tem de atender de 20 em 20 minutos. Não, e cobram R$200 a consulta, 300, 400, em média R$800. Como eles tiram, digamos assim, proveito, no bom sentido, de estarem credenciados para cobrar só 40%, 30%. Porque no Brasil hoje só de 3 a 5% da população consegue pagar esses R$800 que são os particulares. Os 35%, 40% tem algum tipo de assistência médica, convênio, plano de saúde, seguro-saúde. E os outros 60%, 65% usam o serviço público. Mas aí os médicos estariam vazios e não estão. Mas estão indo por causa dos convênios. Porque se ele esperar só os 4% dos clientes particulares, eles também ficam com consultórios vazios. Então eles são meio que entram na roda e aceitam receber o valor mínimo, só que aceitam receber pelo convênio. O que a Previse faz é fazer o acesso direto do cliente junto com o cliente. Ele não tem que passar por uma empresa e aí o cliente usa, consulta e depois de 30, 60 dias o plano de saúde paga o médico. Perfeito. O mesmo valor que o cliente da Previse paga à vista para ele. Então, trabalho... para o médico também é muito interessante esse sistema. É o melhor sistema. Por isso que a rede é uma das maiores que tem. Só para acrescentar, Carlos, na esteira do que o Matsumoto está dizendo, então, é interessante quando ele falou que a gente paga mensalmente e não se utiliza mensalmente. Imagina uma pessoa que paga R$500 por mês. No ano, 500 vezes 12 vai dar R$6.000, sem os juros, sem a correção. R$6.000, em 10 anos, isso gira fácil em R$100.000. Essa pessoa não usa R$100.000 em médico, em hospital, em laboratório em 10 anos. Qual que é a ideia da Previse Saúde? Você poupar esse dinheiro, quando você for usar esses R$100.000 em 10 anos, ou R$70.000 em um ano, você vai e paga exatamente o mesmo valor que os convênios pagam para o médico. Essa listagem que os senhores têm, agora pergunta para o Carlos, ela é dinâmica, né? É médico que entra, médico que sai. Então, mas o grande trabalho que a gente tem é de separar no mercado de médicos brasileiros os bons profissionais, né? Porque serviço, qual é a grande tônica do serviço? É que você tenha, ou que você ofereça qualidade nisso. Então, para que você tenha qualidade e para que o seu cliente esteja satisfeito, você precisa ter bons profissionais na ponta. Tá? Então, o trabalho do serviço, da Previse, é o de escolher neste mercado aqueles que têm a qualidade que a gente gostaria de entregar para os nossos associados. Então, assim, Ricardo está aqui ansioso para falar, porque ele vai dizer o seguinte: o médico, quando entra na rede credenciada da Previse, dificilmente ele sai. Ele não tem burocracia para ele receber também, Darcio. Uma vez que o cliente ele vai pela empresa A, pela empresa B, empresa C de assistência médica, a secretária dele tem que fazer um levantamento e no final do mês tem que mandar o relatório para todas as empresas. Depois disso, depois de uns 20 dias, ele recebe de cada uma das empresas. Isso dá trabalho para a secretária dele e para ele. No nosso caso, ele não tem que pagar nada para a Previse e recebe os clientes direto. Ele pagando uma taxa anual para só o cliente. O médico ele não paga nada. Por isso que não existe rotatividade de médico. Tem vários médicos antigos, professores, doutores que gostam desse sistema porque ele é simples. Ele não é burocrático para ele receber. Assim como os laboratórios também. Muito simples para eles também. Mas aí chega na hora de uma cirurgia, não tem.
Só o preventivo ou as cirurgias eletivas, cirurgias plásticas e estéticas, né, acupuntura, homeopatia, tudo isso. E essa é questão possível. da homeopatia... Mas não tem como prever um apêndice, por exemplo, suporada. Não. Né? Não, de tem. fato Aí não tem. vai e paga. Sim, aí vai pelo SUS mesmo. Vai, pelo amor de Deus, que aí... Não, então, mas eu acho que uma defesa que se precisa fazer... Deixa eu só fazer um intervalo. Me dá mais uma manchete, cara. Você está ficando bom nisso. Depois dos comerciais, a gente vai entender um pouquinho das virtudes que o sistema público de saúde brasileiro tem. Só aqui na TV Mais. Até já. Pronto, estamos de volta depois com as intervenções do nosso repórter Leandro Amaral, direto da Câmara Municipal. Hoje é quinta-feira de Santo André. E não percam logo mais, logo após o Show Mais, às 19h30, o nosso telejornal, sempre com as últimas notícias da nossa região. Voltamos com o tema saúde preventiva, recebendo com muito prazer os senhores Ricardo Matsumoto, responsável pelo Departamento de Operações e Rede Credenciada da Previse Saúde, e o senhor Carlos Martins, Marketing e Vendas da Previse Saúde. O Carlos havia deixado no ar. Dá para repetir o mote, Carlos? Eu ia fazer uma defesa do sistema de saúde brasileiro, público, que a gente se habituou a falar bastante mal dele, né? Porque, claro, para um país onde a gente paga bastante imposto, você espera que os serviços, né, sejam bons, incluindo o de saúde. E a imagem que a gente constrói é de que o serviço de saúde público brasileiro ele é muito ruim. De fato, na sua infraestrutura, né, e capacidade, principalmente, de atender a 200 milhões de habitantes, ele é falho. Mas há de se dizer que as maiores referências em algumas especialidades são públicas. Se você pega o INCOR, o Hospital do Câncer, quer dizer, eles são serviços absolutamente primorosos e de primeiro mundo. O problema, como eu disse no início, é que eles não têm capacidade e gente para atender toda a população. Então, ou seja, a saúde se tornou um objeto de apreciação do mercado, né? Do mercado particular, porque o governo não dava conta de atender todas essas pessoas. Quando hoje você sofre um acidente, quem te busca no local onde você está não é uma ambulância particular, é o SAMU. Você liga para o serviço retira a pessoa daquele local e leva para um hospital público. Então, ou seja, eu não gosto de ficar falando que só aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente tem é o melhor, sem entender exatamente aonde, ou seja, aonde que aperta o calo mas está dando para vizinho. entender bem, Carlos, a questão da saúde pública, né, do SUS, a saúde particular, digamos assim, os seguros saúde. Isso. E o caso de vocês, a preventiva. Né, que nem eu estava imaginando. Então, no caso de operar uma apêndice, por exemplo, nem a internação, nem médico, nem nada é pago pela carteirinha. Não. Essa é a grande realidade. Isso. Não é? É até a prevenção. Fazer consultas, exames e as internações e cirurgias eletivas. E aí os detalhes, as diferenças que a gente tentou, que a gente colocou, né, para que ele seja o diferencial do mercado. A gente abraçou especialidades que os outros não fazem. Então você citou um exemplo, você acordei com dor nas costas. Quando você acorda com uma dor nas costas, nem sempre é caso de um médico. De repente um acupunturista resolve isso. Como é que você faz isso? No nosso sistema você faz. Você liga para a central de atendimento e fala assim, olha, eu queria fazer uma sessão de acupuntura. Então ela vai buscar os profissionais, tá, daquela especialidade e indicar para você. E como o Ricardo falou, você vai ter um custo muito mais baixo do que o mercado cobraria. Agora, essa questão do menos, né? O que, vamos supor que a acupunturista cobre R$100 por sessão. Existe um percentual com o qual os senhores trabalham ou não? Um cobra 100, mas naquela hora ele vai cobrar 70. O outro cobra 100, mas ele resolveu cobrar 60. Ou não? Ou é X% em todas as especialidades? Não existe porcentagem, porque
O valor que os convênios, as empresas e a Previse paga para os médicos é um valor em médio de R$60 a consulta. Só que no particular existem médicos que cobram R$200, 300, 400, 500, R$1.000 a consulta. Pela Previse gira em torno de R$60. Então por isso que não dá para falar em porcentagem. Né? O exame é a mesma coisa. Mas esse de R$1.000 não está listado, por Temos exemplo. médicos que cobram R$1.000 no particular e atendem pela Previse por R$60, Por 70. 80, R$100. Eu acho que tem a ver um pouco daquela história da credibilidade que o Ricardo estava falando, do tempo de mercado, o relacionamento entre as empresas e o profissional. Então aí você consegue que alguns profissionais que poderiam se dar ao luxo de nem atender, né, sistema de saúde particular, dele abrir uma exceção e trabalhar conosco. Né? Tá, enquanto os senhores falam, eu estou tentando arquitetar, digamos assim, toda a infraestrutura de funcionamento no caso dos senhores, com a central, não é, com as indicações para os médicos, para os especialistas, as medicinas alternativas também, creio que são computadas pelos senhores. O nosso sistema, na verdade, ele foi criado para toda a população. Aquela população mais velha que não tem condições de pagar um plano de saúde normal, que já começa a ficar muito caro ou as empresas nem aceitam mais. As famílias muito numerosas também, que o chefe de família às vezes não consegue pagar para 5, 10, 20 filhos aí, ou para o pai, para a mãe. Nosso sistema permite a adesão de todos eles pelo mesmo valor. Não tem carência nenhuma para aquelas pessoas que estão já necessitadas de passar em algum especialista médico. Né? Então, ela abrange muita gente. Todas as especialidades, odontologia, não tem exclusão de tratamento. Tem gente que tem convênio, mas não pode usar alguma coisa. Mas não vai cobrir um implante, por exemplo? Se for implante odontológico, cobre. Sim, odontológico, sim, no caso. Claro, cobre tudo. Sim. Nesse aspecto, todo tipo de tratamento cobre odontológico. Por X% de desconto, é isso. É que pelo valor... custa 4.000 um dente e vou pagar 3.200, por exemplo. Não, menos, bem menos. A vantagem é o valor infinitamente menor do que um plano de saúde normal. Às vezes chega a ser 10%, 5% do valor de um plano de saúde normal. Então a ideia dos 90%, 95% que pagaria para um plano de saúde, economiza e vai pagar para o médico. Vamos fazer um vademecum aqui para o telespectador. Medicina preventiva. Saúde preventiva. Exatamente. Basicamente, sem querer fazer ironia, não vai procurá-los em doença. Isso. Que aí já era, pode até usar a expressão, aí você tem que se internar e cuidar onde cessa a responsabilidade deste tipo de medicina. Sim, nós queremos cuidar da pessoa antes dela ficar doente. Isso, antes de ficar doente. Isso, perfeito. Fazer a prevenção, fazer os consultas, fazer os exames, né, orientá-lo e tudo isso com valor mínimo. Valor mínimo mesmo. Então, acho que seria interessante, e o próprio Carlos Martins disse que pode ser feito, claro que pode ser feito, é ter um plano de saúde e ter também a saúde preventiva. Sem dúvida nenhuma. Para você pulular em ambas as direções. Como existem hoje seguros de saúde que se dedicam única e exclusivamente para o caso hospitalar, que é o temor maior. Né? E o temor maior por conta só dos custos que envolvem isso. Né? Então você pode tranquilamente fazer uma equação muito mais equilibrada da gestão de saúde da família. Na verdade, ele pode casar tanto para os particulares, para o pessoal do SUS e o pessoal de convênio. Né? Os clientes da Previse, eles encaixam em todos eles. Cabe para todo mundo e é muito bom para todos eles. Isso já vem há 38 anos funcionando dessa forma. Em termos de marketing, o momento atual do país, com as dificuldades que todos estamos vivendo, que não gostaríamos, obviamente, mas estamos vivendo, ele acaba sendo muito positivo, porque sempre que você fala em reduzir os custos que você tem em algum assunto, em algum tema, né, ele chama a atenção das pessoas. Né? Bom, então, hoje é onde a gente acaba tendo uma visibilidade maior. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de passar todos os detalhes para os nossos amigos de casa. Depois, se vocês ficaram pendentes em alguma questão, pode até ligar para os senhores para esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo o Ricardo Matsumoto, responsável pelo Departamento de Operações e Rede Credenciada da Previse Saúde. Muitíssimo obrigado, Matsumoto, por ter vindo. E sua fala final para os nossos amigos de casa aí.
Esperamos que vocês tenham gostado do programa, conheçam o nosso sistema e vamos mudar a mentalidade aqui do Brasil, fazer prevenção, né? Prevenir é melhor que remediar, okay? É melhor, mais fácil, menos dolorido, né? Carlos Martins, obrigado, Matsumoto. Marketing e vendas da Previse Saúde. Aliás, deixa eu... já está na tela, é www.previsesaude.com.br. Carlos Martins, suas despedidas também, por gentileza, e sua consideração final. É exatamente isso que o Ricardo estava dizendo, quer dizer, a nossa intenção é ajudar você, tá, cidadão brasileiro, a tratar melhor da sua saúde. Tá? Então somos uma alternativa ao que está no mercado, né? E a nossa satisfação é em poder ajudá-lo a ter um bom atendimento na área de saúde e, por consequência, uma melhor qualidade de vida e mais bem-estar. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema, novos convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, se vediamo domani, bella. Tchau, fui. Hasta la vista, baby. Azeite e vinho deixam o velho mocinho.